Boa noite a todos. Vamos dar continuidade ao estudo do livro Jesus no Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Neo Lúcio. Hoje nós vamos estudar o capítulo 1 da obra. Esse capítulo é intitulado O Culto Cristão no Lar. Vamos ler inicialmente, para depois nós estudarmos juntos todos os ensinamentos que Jesus nos traz. Povoara-se o firmamento de estrelas, dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Pedro, tomou os sagrados escritos e, se como quisesse imprimir novo rumo à conversação que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade. Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu hesitante. Mestre, naturalmente escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo. E o oleiro, que faz para atender a tarefa que se propõe? Certamente, Senhor, redarguiu o pescador intrigado. Modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. O amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu. E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, informou sem vacilar. Lavrará a madeira, usará enxó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu. Assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem aperfeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se nos não habituarmos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Jesus relanceou o olhar pela sala modesta e fez pequeno intervalo e continuou. Pedro, acendamos aqui em torno de quantos nos procuram a assistência fraterna uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? O Pai, que nos dá o trigo para o celeiro através do solo, envia-nos a luz através do céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio de pastores e dos animais. Simão Pedro fitou no Mestre os olhos humildes e lúcidos, e como não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, murmurou tímido. Mestre, seja feito como desejas. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar.
texto bonito. Que capítulo bem escrito. Eu acho assim, na verdade, o início desse capítulo ele traz uma beleza tão grande, porque o Ney Lúcio traz descrições da natureza, que o firmamento estava cheio de estrelas, que a noite era prateada de luar. Geralmente, os textos que trazem os diálogos do Cristo, as orientações, os momentos de Jesus com os apóstolos ou com os servidores da época, né, os servos, seus servos, é de grande descrição, de beleza da natureza. A natureza, na verdade, ela compõe todo esse momento, trazendo calmaria, paz, levando as pessoas à reflexão. E aí, assim, outro ponto importante desse texto é a questão dos rumos que a conversação estava tomando naquele momento na casa de Pedro. Quantas vezes na nossa casa, no nosso lar, a conversação começa a se tornar improdutiva. Ela começa a se tornar não construtiva, não edificante, descambando para um lado não muito bom. E aí o Cristo, querendo mudar o rumo da prosa, e verdadeiramente ele mudou, ele começa então um diálogo com Pedro e as outras pessoas que ali estavam observando, em que ele pergunta para o Pedro, né, Simão, o que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os peixes de cada dia? O Pedro responde para ele, Jesus, a gente escolhe os melhores peixes para vender, porque senão, lá no mercado, as pessoas não vão querer o resíduo da pesca. Aí Jesus faz uma nova pergunta. E o oleiro, que é aquele fabricante de objetos de barro, o que faz para atender a tarefa que se propõe? E o Simão fala, Jesus, Senhor, ele modela o barro da melhor forma possível para que ele fique bem bonito, imprime a forma nele para que ele consiga vender. E Jesus, e de novo, então pergunta, e como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? E aí ele diz assim, ele vai tratar a madeira, trabalhar a madeira, vai usar as ferramentas adequadas para isso, né? Para que ele possa aperfeiçoar aquela peça bruta de madeira, e aí vai trazendo, vai construindo uma cadeira, uma mesa, um armário e assim por diante. Jesus, então, ele se cala por alguns instantes. E até o silêncio do Cristo traz ensinamentos para nós. Porque quando ele se cala, ele está levando as pessoas a refletirem. Pense nas perguntas que eu estou fazendo. E aí, ele fala que assim também é o lar diante do mundo. Uma coisa importante que a gente precisa destacar é que a casa que nós moramos, ela é feita de tijolos, de cimento, portas, janelas. É a estrutura material na qual a gente vive e sobrevive. Mas nós podemos fazer da nossa casa um lar. O lar, ele é construído todos os dias por pequenas ações no bem. Quando eu faço uma prece, quando eu busco ter uma relação harmônica, fraterna, quando eu perdoo, quando as minhas ações são banhadas por amor para aquelas pessoas que convivem comigo embaixo daquele mesmo teto, eu começo a construir um lar. E aquela casa começa a virar um lar. E aí Jesus diz que o lar, o berço doméstico, é a primeira escola. E o primeiro templo das almas. Nós não reencarnamos por acaso. Foi feito um planejamento reencarnatório
para que nós chegássemos, para que nós reencarnássemos na Terra. Nós sabemos que nós temos aquele pai que nós precisamos, a mãe que precisamos, os irmãos que precisamos, os filhos que precisamos. Não há erro nos planejamentos divinos. Existem espíritos comprometidos e responsáveis e elevados em ministérios de reencarnação que são especializados nesta questão de entender como se dá o planejamento reencarnatório de cada espírito. A reencarnação é uma grande oportunidade. Nós viemos para um planeta, somos matriculados num planeta que é escola e que é hospital. E o primeiro local em que eu me encontro, que é o meu lar, desde quando eu sou recém-nascido, e aí eu vou crescendo e me desenvolvendo, é a minha primeira escola. No lar nós aprendemos muito. Lições para a vida toda. A criança aprende com os pais. Aprende a falar mentira ou falar verdade. Aprende a ser honesto ou desonesto. A criança aprende a ser afetuosa ou fria. E assim por diante. Porque ela está ali convivendo em relações e experiências e observando. Os pais são exemplos para ela. E aí assim, ali também é o primeiro templo. Por quê? Será que convidamos Deus e Jesus para o nosso lar? Para a nossa casa? Convidamos eles para entrar? Ou andamos convidando os vícios, a traição e outras tantas coisas difíceis que estão campeando aí fora? E isso é livre-arbítrio. Eu preciso escolher o que eu quero convidar para estar dentro da minha casa. Quem que eu quero convidar? Jesus, Deus e a espiritualidade maior ou não? Porque esse convite se dá através dos meus sentimentos, dos meus pensamentos, das minhas ações, das minhas palavras. Então, se eu busco trazer Jesus para o centro do meu lar, eu estou convidando Deus, Jesus, a espiritualidade maior, para permanecer no meu lar. Porque além de eu estudar o Evangelho de Jesus, eu luto para vivenciar esse Evangelho. Então ele fala que a casa do homem é legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Então, se eu aprendo no meu lar, na minha casa, a bondade, eu vou ser bom lá fora. Agora, se eu aprendo a ser violento, eu vou ser violento lá fora. Se eu aprendo a sorrir no meu lar, eu vou sorrir lá fora. Se eu aprendo a falar a verdade no meu lar, eu vou falar lá fora. E o contrário também. Então, é nessa mini civilização, se a gente puder dizer assim, né? Nessa mini sociedade, nessa pequena célula que é a família, é que nós vamos vivendo experiências que trazem lições tão importantes para a formação do nosso caráter, para a formação, para a minha formação enquanto espírito, para que eu possa evoluir ou não. Tem lares que ficam estagnados, né? As pessoas não evoluem, elas focam em outras questões. Jesus ainda diz que uma comunidade segura e tranquila, ela precisa de um lar seguro e tranquilo. A paz que tanto almejamos na terra precisa ser plantada e cultivada
dentro dos lares. A própria música fala: a paz no mundo começa em mim e na paz que eu construo e edifico dentro da minha casa, do meu lar. Nós estamos vivendo um momento que nós estamos sensibilizados da necessidade da paz na terra, da não violência, da não discriminação e tantas outras questões. Mas o que eu tenho feito dentro da minha casa? Porque não adianta eu criticar um país que bombardeia o outro se eu faço guerra dentro da minha casa, se eu grito, se eu bato janela, se eu bato porta, se eu sou a primeira a levantar a espada, né? Jesus disse: Pedro, embainha tua espada. A paz do mundo, ela começa sob as telhas a que nos acolhemos, quer dizer, na nossa casa. Se a gente não consegue viver em paz entre quatro paredes com as pessoas às quais nós viemos para conviver e amar e perdoar e respeitar, como é que eu vou conseguir viver em paz, em harmonia, fora do meu lar? E como é que a gente vai ter, na verdade, nações harmônicas, nações fraternas, o amor no planeta Terra, a paz? E aí coloca, né? Se nós não habituamos a amar o nosso irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Existe um ensinamento do Cristo que diz: quem fala que ama a Deus e aborrece o seu irmão é mentiroso. Então, se eu não consigo amar a minha mãe, o meu pai, os meus irmãos, perdoar, respeitar, viver de forma fraterna, como é que eu vou dizer que eu consigo? Como eu conseguirei fora? Como é que eu digo que eu amo a Deus, mas eu vivo completamente contrário a tudo que Deus me pede, a tudo que Jesus me ensina? E aí, assim, o próprio Jesus diz para Pedro: Pedro, vamos acender luz aqui no seu lar. Foi na casa de Pedro que grandes feitos aconteceram. Jesus praticou muita caridade, ajudou muitas pessoas naquele ambiente doméstico, fez muitas orientações, trouxe muitos ensinamentos. E aí ele faz outra comparação, que nós vivemos em busca do pão terreno, né, para alimentar o corpo. Precisamos da nossa alimentação, mas precisamos também do alimento espiritual. Precisamos trazer os ensinamentos de Jesus, que é o alimento espiritual, para dentro da nossa casa. Para que a gente possa, na verdade, ser feliz e ter paz, eu preciso, na verdade, primeiro internalizar esses ensinamentos, reformar as minhas falhas, as minhas dificuldades, os meus defeitos, seja o nome que a gente der. Tirar o mal que há dentro de mim e trazer o bem para dentro de mim. Consequentemente, eu trago isso para dentro da minha família. E, consequentemente, eu vou contribuir com a vibração do planeta onde eu me encontro. Então, ele fala que o Pai que nos dá o trigo para o celeiro através do solo, nos envia a luz através do céu. Deus é tão bom. A gratidão precisa estar todos os dias nos nossos pensamentos. É da natureza que tiramos o alimento para todos os dias nós nos alimentarmos e mantermos as funções fisiológicas do nosso corpo. Mas esse mesmo Deus que nos dá o trigo do celeiro, ele nos dá a luz dos ensinamentos de Jesus para que a gente possa se transformar intimamente.
para que os nossos sentimentos possam se transformar em sentimentos no bem, para que os nossos pensamentos sejam pensamentos no bem, para que as nossas palavras sejam palavras de amor, para construção, para edificação no bem, para que as nossas ações sejam ações no bem. E aí ele fala que a claridade é a expansão dos raios da luz, né? E a fartura começa no grão. Então é de pouco em pouco. É nas pequenas atitudes dentro da minha casa que eu vou, além de implantar o evangelho na minha casa, eu vou vivenciar o evangelho na minha casa. Nas pequenas atitudes, todos os dias, desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. E aí ele fala, né, Pedro olha para Jesus de uma forma tão segura, mas humilde, e ele diz a Jesus assim: mestre, seja feito como desejas. E o Jesus então abre as escrituras e começa a ler e institui então o primeiro culto do Evangelho no lar. Que possamos estar também instituindo, implantando o Evangelho no nosso lar, mas não só implantar, vivenciar através da minha modificação íntima, através das minhas ações, que eu possa vivenciar esse Evangelho a todo instante. E assim eu vou contribuir tanto para a minha luz íntima, quanto a luz dentro da minha casa e a luz no meu planeta, que tanto está necessitando. Muita paz.